E tudo bom, gente boa? Nós estamos aqui dando sequência à nossa exposição nos Evangelhos, estruturadamente em Mateus e fazendo uso de Marcos, Lucas e João quando há necessidade de interpolação complementar. Mas antes de a gente seguir aqui em João, que é onde nós estamos agora, pegando esses interstícios íntimos da fala final de Jesus com os discípulos que só João narra na noite da Páscoa, antes da sua prisão, é uma descrição exclusiva do Evangelho de João. É onde estamos no capítulo 16, eu parei ontem no verso 12, de onde eu vou prosseguir agora. Antes de tudo, no entanto, você está vendo aí esse convite para que você se inscreva no canal, toque o sininho e deixe o seu like. Faça isso, porque é a sua maneira mais simples de contribuir com a gente, porque o algoritmo vai e coloca a nossa cobertura, o nosso canal, de maneira mais visível para milhares de outras pessoas, se a gente for acumulando isso. Nós somos quase 1 milhão aqui de inscritos. Inscreva-se e convide outros amigos a inscreverem-se. Pois bem, nós estamos em João 16, fazendo uma interpolação em Mateus 26, porque João é quem traz essa descrição intestina, visceral, íntima, desse apocalipse existencial de Jesus, abrindo o véu do seu coração e mostrando mais intimamente do que nunca o seu ser aos seus discípulos, apóstolos e mulheres discípulos que estavam ali naquele cenáculo com toda certeza. Depois de termos viajado por tantas intimidades nunca antes tratadas e aqui reveladas, ontem eu parei nesse ponto em que Jesus fala da conveniência da transcendência. Ou seja, convém-vos que eu transcenda, que eu vá. Convém-vos que eu deixe o espaço-tempo e a história e as visibilizações concretas. Porque enquanto eu estou na história visibilizado dentro do espaço-tempo, eu estou limitado nas minhas ilimitudes absolutas. Mas quando vier o meu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da parte do Pai, o Espírito que fala em meu nome, o Espírito que sou eu em vocês, habitando vocês, então vocês não terão mais limitações espaço-temporais. Eu estarei presente, eu não estarei com vocês, eu estarei em vocês. E quando ele chega desse ponto, que foi o que nós vimos no dia de ontem, com as vantagens de que essa presença se derramaria não só em nós e nos convenceria pessoalmente, também nós, do pecado, da justiça e do juízo, nos sensibilizando num nível infinitamente superior à consciência, desenvolvendo uma consciência de fato perceptível e sensível, mas a promessa é que isso aconteceria no mundo inteiro. Ele convencerá o mundo, o Espírito Santo, o Consolador, o meu Espírito, que vai se interiorizar, e como disse o apóstolo Joel no capítulo 2, no verso 28, ele se derramará sobre toda a carne, de velhos, de jovens, de mulheres, de homens, de rapazes e moças, de crianças e de idosíssimos, de escravos e de livres, de ricos e de pobres, enfim, sobre toda a carne. E ele trará uma sensibilidade de percepção para quem não resistir. Ele convencerá do fato de que, tendo tido a oportunidade de crer naquilo que faz o upgrade eterno da vida, pessoas decidem não crer, mas ele vem, ele gera essa molestação saudável, necessária e misericordiosa. Quanto à justiça, ele nos mostra que ela tem a ver com o fato de que agora existe uma possibilidade de convicção de que estamos cobertos e protegidos por uma justiça maior que vem de Deus. E ele causa, o Espírito Santo, agudeza de consciência e discernimento, de juízo nas nossas consciências e de percepção de significados, valores, importâncias e essências de vida e não vida. Quando Jesus diz, porque ele vai mostrar para vocês que
aquele que domina nesse mundo e que dá as cartas nesse mundo, chamado de o príncipe desse mundo, já está julgado. Tudo que ele faz é o estribucho do rabo da lagartixa nervosa, só isso. Aí ele diz, e foi onde paramos ontem, tenho ainda, muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E eu disse, todavia, que essas coisas que ele falou que teria ainda a dizer, ele disse a eles mesmos. Porque a promessa era que ele teria ainda muitas coisas a dizer a eles, vos dizer a vocês que estão aqui. E ele falou isso apenas depois que eles estavam capazes de entender. Porque enquanto eles não conseguiam lidar com a realidade inexorável da morte, não conseguiam aceitar a realidade implacável da cruz, da execução da tortura e da morte de Jesus, nem conseguiam sequer considerar a possibilidade de ressurreição dos mortos, que parecia algo absolutamente utópico e fantasioso, sobre o que eles não queriam nem se dar o trabalho de pensar, embora quem falasse disso a eles fosse aquele que andasse sobre as águas, apaziguasse ventos e ondas, alterasse a natureza da matéria, multiplicando pães e peixes, alterasse a natureza das estruturas subatômicas, transformando água em vinho, enfim, dissesse a eles a palavra e falasse na presença deles a palavra que ressuscitava mortos putrefatos, como era o caso de Lázaro e como foi o caso de outros mortos e doentes, e era aquele que curava e cresciam membros até onde membros não havia, que refez a criação, que construiu olhos onde não havia olhos num cego de nascença, com os olhos murchos, e ele de repente abriu esses olhos a essa pessoa, mas ainda que fazendo tudo isso, nada disso adianta quando o coração está blindado, está bloqueado. E ele, que já vem tentando fazê-los entender todas essas coisas, e vocês acompanharam comigo, os sucessivos bloqueios cognitivos que todos os apóstolos criaram para não ter que lidar com essa questão, ele fala dela aqui, mas diz, eu tenho muito mais para falar, mas vocês só vão conseguir entender depois que vocês virem o que vocês não conseguem aceitar. Vocês conseguem aceitar que eu faça tudo que eu faça, que eu diga tudo que eu diga, tudo isso, mas quando se trata de imaginar a existência sem a minha presença, depois que vocês tiveram essa moleza toda de me terem andando com vocês e me segredando ao ouvido as palavras de vida, vocês não querem nem admitir essa possibilidade, por causa do infantilismo de vocês. Ressurreição, vocês são todos uns saduceus, vocês mal creem em espíritos ou em ressurreição. Vocês veem coisas milagrosas, mas é como se não tivessem visto. Porque falta passar por essa etapa, falta essa virada. Ninguém de fato abre o entendimento mesmo, sem admitir o amor de Deus, que Ele, não tendo pecado, se fez pecado por amor de nós. E Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. A doença, a aflição, a angústia de todos nós. Ninguém consegue, de fato, discernir o significado do Evangelho se não passa pela cruz e diz verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Se não tiver essa compreensão de que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, você bloqueia. É mais fácil o cara que nunca chegou perto disso, está numa ilha quase semidesértica, no meio do Pacífico, ou do Oceano Índico, ou em qualquer lugar, não ouvindo informação nenhuma, agasalhar a impressão forte de ser amado, de que existe um amor universal em favor dele, do que aquele que é criado no meio das religiões que falam o nome de Deus monoteisticamente falando e que só soldam, blindam
e impermeiam o coração do homem para simplicidade, para singeleza e para verdade que vem do Evangelho de Cristo Jesus. O difícil é fazer gente que viu, que andou, que assistiu, crer e entender a centralidade da cruz sobre milagres, curas, sobrenaturalidades, exorcismos variados. Tudo isso vira bobagem quando você fica cara a cara com a cruz, é quando o entendimento abre e tudo mais se torna natural. Aí, a cruz induz você à esperança da ressurreição. Quando você vê que o sol escurece, a terra treme, as rochas se fendem e os sepulcros se abrem, quando ele grita, está consumado, está pago. E o véu do santuário em Jerusalém se rasga de alto a baixo, em duas partes, com aquele grito que diz, isso aqui já não serve para nada. Acabou o templo de Jerusalém, acabam-se os templos e os santuários, começa um novo tempo, uma nova era, um novo aeon, uma nova percepção, um novo entendimento. Tudo tem que ser novo, de uma mente nova, em cujo coração aconteceu um novo nascimento. Aí a ressurreição passa a ser inicialmente uma esperança e logo depois no coração deles uma factualidade, uma certeza. E aí Jesus ressuscitado aparece e desaparece deles 40 dias e 40 noites, comendo e bebendo com eles, do cálice deles, do pão deles, os peixes deles, depois que Jesus ressuscitou de entre os mortos. 40 dias de factualidade da ressurreição. Não é à toa que nenhum desses homens morreu assim, de graça e brincando na cama com os netinhos. Eles ficaram tão alucinados por aquela realidade, tão alucinados, que alguns deles que conseguiram levar a esposa aqui e ali consigo, levaram, como era o caso de Pedro, que era casado e às vezes levava a sua esposa. Quem diz isso é Paulo, escrevendo aos Coríntios. Mas os demais, sobre os quais não se fala de família, simplesmente foram, depois de um tempo, e se embrenharam pelo mundo afora. E Paulo é o maior exemplo detalhado dessa loucura. E ele viu o Cristo ressuscitado às portas de Damasco e nunca mais voltou. E quando foi a Jerusalém, foi obrigado por missão, porque ele não queria nem mais ir lá, não tinha sentia necessidade de nada, aquilo tudo morrera para ele. Jerusalém morrera para Paulo. Quando ele vai lá é para fazer um favor de liberdade aos cristãos gentios que viviam sendo perseguidos pelos judeus messiânicos, perturbando-lhes a alma, querendo judaizá-los. E Paulo se levantava veementemente contra isto. Mas esses caras, depois, agora ainda não, mas depois, ficaram incontroláveis quando eles ouviram tudo e viram tudo. Chegaram à conclusão definitiva que a morte foi vencida quando Jesus morreu por tudo aquilo que nos mata e ressuscitou em favor de tudo aquilo que nos concede vida, paz, alegria e ressurreição nele. Mas tinha que haver esse encontro com a cruz, senão é como o crente pentecostal que anda procurando milagre para todo lado, mas não tem certeza de salvação, de vida eterna, de graça de Deus. Quanto mais milagres eles supostamente dizem que vêm, mais cínicos, incrédulos, descrentes e superficiais e jactanciosos da sua superficialidade eles se tornam, porque não passaram pela cruz. Não foram impregnados da alegria da ressurreição. Eles querem é dinheiro, eles querem é fama, poder e gritaria, mas graça divina, eternidade e presença de Deus habitando-lhes o coração, criando esse ethos do Espírito Santo em nós, isso quase ninguém quer mais. Jesus sabe disso. Sabe disso até o fim. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Consolador,
o Paráclito. Ele vos guiará a toda a verdade. Quando ele vier, ele é o Espírito da verdade, não da mentira, não da invenção, não da fake news, não da elaboração, da elucubração. Não é o espírito da teologia, nem o espírito da doutrinação. Ele é o espírito da verdade intrínseca, inafastável, existencial. A verdade de que tudo só é verdadeiro se for vivido com a fé que opera pelo amor. As coisas só se tornam legítimas e validadas como verdade, como verdadeiras, se operarem mediante a fé que se faz eficaz pela manifestação do amor. É o que o Evangelho ensina. E o Espírito Santo, Jesus diz, é o Espírito da verdade que guia toda a verdade. E quem quer que ande nele, ande com ele e me tenha como referência, como pedra de esquina para todas as coisas que venham a medir e a tirar o prumo, o nível de tudo, a partir do alinhamento comigo, esses nunca serão enganados. Se carregarem o Espírito Santo no coração como aliança